Oi, pessoal. Hoje é sábado, dia 20 de junho de 2026, e o nosso querido amigo David Pine está aqui com a gente. Bem-vindo de volta, David. Oi, Nima, que bom estar de volta com você hoje. Deixa eu começar com as últimas notícias do que aconteceu nas últimas 12, talvez 24 horas. A gente está vendo um grande conflito no sul do Líbano. A guerra continua entre Israel e o Líbano. E ontem à noite, eles tentaram capturar um daqueles castelos que são muito importantes para o Hezbollah, mas não conseguiram. Essa já é a sexta tentativa. Eles já tinham tentado 5 vezes antes, e agora, na sexta, falharam de novo em tomar o castelo. Esse lugar é muito importante para a região, para Nabati e para o sul do Líbano. E agora, os ataques. O Irã está pressionando os Estados Unidos. E há poucos minutos, antes de entrar ao vivo, a gente soube que a Guarda Revolucionária do Irã anunciou oficialmente que fechou o Estreito de Hormuz. Eles fecharam mesmo. E as duas delegações, a dos Estados Unidos e a do Irã, estão indo para a Suíça, onde vão conversar. Pelo que a gente viu até agora, as notícias dizem que o J.D. Vance vai chefiar a delegação americana na Suíça. Do lado iraniano, quem vai liderar é o presidente do parlamento do Irã, Ghalibaf. Basicamente, olhando para as duas delegações, são as mesmas que participaram antes nas conversas de Islamabad, aquelas negociações diretas entre os Estados Unidos e o Irã. Os dois lados estão muito bem preparados. Eu diria que do lado iraniano estão o presidente do Banco Central do Irã, o ministro das Relações Exteriores, o presidente do parlamento e um representante do Conselho de Segurança Nacional do país. Do lado dos Estados Unidos, J.D. Vance, Jared Kushner e Steve Witkoff. Nós temos 2 mediadores, o do Catar e o do Paquistão, participando dessa reunião. A AIEA, a gente soube que vai ser o Grossi, ou o representante da Agência Internacional de Energia Atômica, que vai falar por eles nas negociações. É isso que está acontecendo amanhã. Eles vão se reunir na Suíça. E com o passar do tempo, à medida que o conflito avança, como eu já mencionei, no Líbano, o Irã fechou o Estreito de Hormuz porque o primeiro ponto do memorando de entendimento não está sendo respeitado pelos israelenses. Então é isso que está em jogo agora. E quanto à reunião entre os dois lados na União Europeia, o que é tão importante ali? Qual seria o principal objetivo, eu diria, do lado iraniano? Basicamente, eles querem discutir a situação no Líbano, como vimos no caso do Estreito de Hormuz. Mas e você? Como enxerga essa perspectiva? Como vê a posição do J.D. Vance e da delegação dele? Bom, antes de tudo, muito obrigado mais uma vez por me receber no programa. Essa foi uma semana marcante na política externa dos Estados Unidos, ou pelo menos nas relações internacionais. O presidente Trump tomou a decisão de assinar aquele memorando de entendimento que eu estou chamando de um acordo de armistício de 60 dias com o Irã. E isso representa uma grande vitória para a República Islâmica do Irã. Há pouquíssimas concessões feitas pelos Estados Unidos, mas várias concessões por parte do Irã. E eu tenho descrito esse acordo assim. Como ele foi assinado pelo presidente Trump no Palácio de Versalhes e tinha 14 pontos, eu venho chamando de o Tratado de Versalhes de Trump com o Irã, porque no fim das contas, foi praticamente uma rendição condicional aos iranianos. Talvez isso tenha sido um pouco exagerado, mas acho que no essencial foi exatamente isso. E foi o que eu previ desde o começo da guerra, que essa guerra continuaria até o presidente Trump aceitar as condições do Irã. Eu disse isso nos primeiros 5 dias da guerra, basicamente. Disse que seria uma derrota estratégica para os Estados Unidos. Na verdade, antes mesmo da guerra começar, eu já dizia que seria inevitavelmente uma derrota para os Estados Unidos. E, infelizmente, minhas previsões se confirmaram. Eu teria adorado estar errado nesse caso. Mas a guerra do presidente Trump contra o Irã acabou fortalecendo o regime. Fortaleceu o Irã, transformou o Irã em uma potência regional.
E a gente viu, como você mencionou hoje de manhã, que a Guarda Revolucionária do Irã tem agido com total impunidade para voltar a fechar os estreitos em resposta às graves violações israelenses do acordo. Agora, é claro, Israel afirmou com razão que não está vinculado a esse acordo, porque não foi parte dele. Mas os Estados Unidos garantiram basicamente que as tropas israelenses respeitariam pelo menos um cessar-fogo. E segundo relatos, o presidente Trump também teria assegurado ao Irã que haveria uma retirada completa das forças israelenses do sul do Líbano. Infelizmente, o primeiro-ministro Netanyahu tem na prática desafiado Trump e dito: não só não vamos continuar. Nós vamos continuar lutando. Vamos, começar uma grande ofensiva terrestre e aérea para mostrar que não nos importamos com o que vocês pensam. E a gente tem visto algo impressionante. Sabe o que eu gosto no presidente Trump e no Vance, o vice-presidente Vance, nessa semana, é que eles têm sido muito críticos em relação a Israel, num nível que provavelmente nunca vimos antes em uma administração presidencial dos Estados Unidos. E isso é um avanço extremamente positivo, porque é Israel que tem desempenhado o papel de obstáculo, o que acabou nos envolvendo nessas guerras. Agora, sobre a sua pergunta específica, sobre quais são os objetivos de cada lado, você está absolutamente certo. O objetivo do Irã nessas negociações, que devem acontecer amanhã, é encerrar a guerra no Líbano, tentar fazer valer o ponto 1 do acordo de armistício e também conseguir o alívio total das sanções, tanto as primárias quanto as secundárias, impostas pelos Estados Unidos. Já o Vance, claro, tem como principal meta limitar ao máximo o programa nuclear iraniano. Tanto Trump quanto o Vance afirmaram que o programa nuclear do Irã foi destruído. Mas, na verdade, pelos relatórios que eu vi, o programa de armas nucleares deles continua praticamente intacto. Ele mal chegou a ser atingido durante a Operação Fúria Épica. Então, eles ainda têm disponíveis as 1.000 libras de urânio altamente enriquecido, a mesma quantidade que possuíam antes da Operação Meia-Noite Fúria, ou da chamada Guerra de 12 Dias, lá em junho de 2025. E, sinceramente, acho que o melhor que podemos fazer agora é basicamente congelar o programa nuclear do Irã. Eu acho que seria uma grande vitória se a gente conseguisse basicamente restabelecer o acordo nuclear, o JCPOA, mas com medidas de verificação mais rigorosas. E foi exatamente isso que o Irã estava oferecendo antes da guerra. Eles tinham um acordo bem abrangente para evitar um conflito com os Estados Unidos. Esse acordo foi entregue aos negociadores americanos no dia 27 de fevereiro. No dia seguinte, Israel assassinou o líder supremo do Irã com total apoio dos Estados Unidos. Na verdade, o Trump chegou a dizer que foi ele quem mandou matar o líder supremo e membros da família do Irã, o que é algo muito vergonhoso. Mas eu quero reconhecer o mérito do presidente Trump, onde ele merece, porque ele está virando uma página nas relações entre Irã e Israel de uma forma muito positiva. O que eu chamaria de uma postura bem no estilo América em primeiro lugar, sabe? Encarar o Irã de forma realista, não como um regime maluco, suicida ou fora de controle, mas como um ator razoável e racional no cenário internacional. E é isso que eles são, porque eles tinham a capacidade de escalar o conflito de pelo menos 5 maneiras diferentes, como eu já expliquei, acho que em entrevistas anteriores, incluindo o uso nuclear, um superpulso eletromagnético, ataques cibernéticos contra o território americano, ataques com mísseis hipersônicos e supersônicos antinavio, que poderiam ter afundado embarcações da Marinha dos Estados Unidos na região do Golfo, e, claro, as células terroristas do Hezbollah que estão dentro dos próprios Estados Unidos. E eles escolheram não fazer nada disso. Então, não estou dizendo que o Irã seja um regime amante da paz, mas, sem dúvida, eles podem mais capaz que os Estados e começam. E não foi isso que começam. Você acha que
Você mencionou que o J.D. Vance estava de alguma forma reagindo ao ataque israelense contra o Donald Trump, porque eles estavam, sabe, de certo modo, não é exatamente sobre Israel, mas sobre a mídia dos Estados Unidos que coopera com os israelenses. Eles estavam atacando Donald Trump por causa da posição dele, dessa nova posição. Ele diz que talvez consiga tirar algo disso. E o memorando de entendimento, aliás, David, eu acho que é um tipo de documento para reduzir as tensões. Não é exatamente um acordo. Por isso eu não vejo, talvez você entenda que o Irã está ganhando com esse memorando, mas até agora nada foi concretizado. É mais um processo de redução de tensões, para que os dois lados se aproximem depois de muitos e muitos anos, para conversar, pelo menos para entender o que está acontecendo entre os dois países. Mas Israel não quer isso. As an Jemvrini Yokuf Mol, Gwenol Issen. A continuação da guerra não vai beneficiar ninguém. Estou falando tanto do lado do Irã quanto do lado dos Estados Unidos. E ninguém, nem dentro da região, nem fora dela, na Europa, mais longe ainda, até no Japão e na Coreia, ninguém vai se beneficiar com a continuação desse conflito. Mas os israelenses estão pressionando para isso. E o J.D. Vance está vindo e respondendo a esse tipo de ataque contra o governo. Você acha que isso vai levar os Estados Unidos a tomar algum tipo de medida séria em relação a Israel por causa da ocupação? Porque enquanto eles estiverem no Líbano, no sul do Líbano, ontem mesmo eles disseram, estamos avançando no sul do Líbano. Se o Hezbollah atacar, a gente vai retaliar. Isso é uma receita para uma guerra sem fim no sul do Líbano. Tem que haver algum tipo de pressão séria, uma cobrança real sobre os israelenses. Será que isso vai acontecer? Acho que sim. De verdade, nunca estive tão otimista de que Trump e Vance estão, conduzindo a política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio na direção certa, desde que a guerra começou ou até antes dela começar. Porque veja, eu previ que a guerra iria estourar. Eu não previ a primeira guerra, aquela de 12 dias. Achei que o Trump seria esperto bastante para evitar aquilo. Mas eu previ que essa agora aconteceria. E sim, o J.D. Vance apontou corretamente que os Estados Unidos e Israel têm objetivos de política externa bem diferentes em relação ao Irã. A política do Trump é restaurar a paz, basicamente, restaurar o status quo anterior, o que, claro, significaria que o Irã não controla o estreito, que os Estados Unidos e o Irã estão em paz e que não estão se bombardeando. Infelizmente, não há nada que os Estados Unidos possam fazer, nem militarmente, nem diplomaticamente, para reverter o controle iraniano do Golfo Pérsico. O Irã, claro, sempre teve a capacidade de controlar o Golfo Pérsico e o Estreito de Hormuz. Mas eles escolheram não fazer isso, porque estavam tentando, de forma muito intensa, evitar uma guerra com os Estados Unidos. E, com razão, tinham medo do presidente Trump, então estavam contidos. Não estavam realizando ataques, nem ataques por meio de aliados, contra tropas ou bases americanas. E nunca teriam feito isso se o presidente Trump não tivesse entrado nessa guerra. Tudo o que ele precisava fazer era, quando Israel começou o conflito, deixar claro para o Irã que os Estados Unidos ficariam de fora, que manteriam neutralidade. E se eles não tivessem atacado bases militares dos Estados Unidos, a gente nunca teria atacado eles. Mas em vez disso, o que aconteceu foi que o presidente Trump decidiu ir à guerra para tentar proteger as bases americanas de um ataque do Irã. E no fim das contas, acabou praticamente garantindo que elas seriam destruídas pelo Irã ao fazer isso. Foi uma ação totalmente autodestrutiva. O controle iraniano do estreito significa basicamente que eles controlam cerca de 20% de todo o petróleo do mundo, pelo menos no que diz respeito ao transporte. Alguns amigos meus dizem que essa guerra, na verdade, não era sobre o Irã, era sobre a China, sobre tentar limitar o fornecimento de petróleo para os chineses. Mas na prática, o fornecimento de petróleo para a China aumentou, não foi interrompido de forma alguma. Como alguns desses amigos costumam dizer, era um bloqueio cheio de brechas.
Sabe, os Estados Unidos basicamente fingiram que não viam enquanto petroleiros chineses saíam do Golfo, indo do Irã para a China, quase o tempo todo. Esse foi, na prática, o acordo que o presidente Xi Jinping e o presidente Trump fizeram na cúpula de Pequim, onde, de novo, os Estados Unidos cederam e a China praticamente não fez nenhuma concessão. Então a gente vê um padrão aqui. O presidente Trump age como se fôssemos a maior superpotência, mas é ele quem faz todas as concessões, enquanto nossos inimigos não cedem nada. Então, quem é que tem o poder de verdade aqui? Como eu mencionei, e como escrevi no meu Substack Real War no dia 5 de março, essa guerra mudaria não só a ordem regional, mas também o equilíbrio global de poder contra os Estados Unidos. E eu acho que é exatamente isso que a gente viu acontecer. Eu acho que o que aconteceu no caso da China é o seguinte: a gente vê a China até mais preparada do que os Estados Unidos para a guerra. É só olhar para as reservas de petróleo, olhar para tudo que eles tinham antes da guerra começar, como se a China estivesse se preparando para a guerra e não os Estados Unidos. Isso foi algo realmente impressionante. Porque o Donald Trump, antes do anúncio da assinatura do memorando de entendimento, disse: "Nós somos um povo pobre. Estamos há 4 semanas de ficar sem reservas de petróleo." Então, como é que isso ia funcionar? É por isso que dá para ver como a China, na minha opinião, diversificou de forma incrível as importações de petróleo e gás. Acho que muita gente devia prestar atenção nisso. Voltando à situação, ontem à noite, o J.D. Vance estava conversando com um desses podcasters e disse que Israel precisa entender que é aliado dos Estados Unidos. Ama race do Mawad, your França sang. Mas Israel não vê as coisas assim. Eu acho que, para muitos israelenses que estão ouvindo o que o J.D. Vance está dizendo, isso soa como uma traição total a Israel, porque eles não pensam dessa forma. Eles querem que os Estados Unidos os considerem o aliado mais importante, não só a França. A França, na opinião deles, não conta para nada. É por isso que estão criticando o governo Trump. Mas será que essa ideia vai ser imposta aos israelenses para que entendam a própria posição, para colocá-los pelo menos num lugar lógico e racional? Porque não é racional achar que você é como um dos estados americanos. Talvez o 51º estado dos Estados Unidos. Talvez eles se vejam como Washington, D.C. Então, os Estados Unidos precisam reagir. Qual é a sua leitura disso? E até onde o governo Trump estaria disposto a ir para fazer com que eles entendam essa nova equação na região? Olha, eu acho que o problema é que o presidente Trump fez um acordo com a israelense americana Miriam Adelson e outros, de que se eles financiassem a campanha presidencial dele e o ajudassem a se reeleger e evitar novas acusações, ele seria o presidente mais pró-Israel da história dos Estados Unidos. E, essencialmente, foi isso que ele acabou fazendo até agora. Ele tem sido completamente submisso em fazer tudo o que o Netanyahu quis que ele fizesse. Eu até brinquei dizendo que ele era o presidente marionete de Israel. Talvez isso seja um pouco exagerado. Mas, basicamente, o Benjamin Netanyahu o conduziu, passo a passo, para uma guerra que foi travada em total oposição aos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. E isso causou um grande dano à nossa segurança nacional. Mas ainda pode servir para redefinir a política externa dos Estados Unidos numa direção de prioridade americana. Porque a gente já provou que essas guerras sem fim no Oriente Médio têm custos enormes, grandes riscos para os Estados Unidos e nenhum benefício. Então, sim, para responder à sua pergunta, eu acho que o que precisa acontecer é o seguinte. Primeiro, o presidente Trump precisa conversar diretamente com os líderes da oposição ao Netanyahu, que estão concorrendo com ele ao cargo de primeiro-ministro. E basicamente dizer, olha, quem de vocês estiver disposto a se comprometer a alinhar sua política externa com a dos Estados Unidos, o que significa uma retirada completa tanto das forças americanas quanto das israelenses do Líbano, eu vou apoiar e vou endossar contra o Netanyahu.
E eu vou pedir a saída do Netanyahu, porque, essencialmente, o ponto central que precisa acontecer para esse acordo de armistício, que, na minha opinião, é muito abrangente e realmente poderia ser estendido indefinidamente, funcionando, na prática, como um acordo de paz permanente, é uma mudança de regime em Israel. O problema é o regime do Netanyahu, que está agindo como um Estado fora da lei. Eles estão se comportando como um regime fora da lei, e isso é o ponto-chave para uma paz justa e duradoura com o Irã. Há outras coisas que a gente pode fazer também. Podemos cortar, ou ameaçar cortar, toda a ajuda de segurança dos Estados Unidos a Israel, até que eles retirem o último soldado das Forças de Defesa de Israel do sul do Líbano. Acho que isso seria um passo muito importante na direção certa. E por fim, eu acho que, existem 6 seções na Lei de Autorização de Defesa Nacional, incluindo a seção 219, que antes era 294 ou 224. E isso, basicamente, iria fundir a base industrial e tecnológica de defesa dos Estados Unidos com a de Israel, além de criar, de certa forma, uma fusão do sistema de inteligência americano com o Mossad, algo parecido com o que existe no grupo dos Five Eyes. E eu acho que o Trump deveria dizer imediatamente que vai vetar esse projeto, se qualquer uma dessas 6 disposições estiver nele. E essas 3 medidas, posso garantir, fariam o Netanyahu, recuar, sair do Líbano. Os Estados Unidos têm um peso diplomático enorme. Temos uma capacidade tremenda de influenciar Israel. Mas temos agido, principalmente sob o presidente Trump, como um Estado vassalo de Israel. Não é que Israel seja o 51º Estado da América. É que nós somos os Estados Unidos de Israel, e isso precisa acabar. Eu acho que é isso que esse grupo, eu diria a facção que o J.D. Vance criou, da qual ele é o líder em Washington, está tentando fazer. E não é uma tarefa fácil, aliás, porque a gente sabe que, por outro lado, há pessoas que apoiam Israel. Mas, na prática, eu acho que a decisão final vai acabar sendo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Porque ele enxerga 2 opções agora. Uma delas é voltar para a guerra, essa guerra contínua. Ninguém sabe como essa guerra vai terminar, nem se ele... Eu não sei se ele vai conseguir encerrar a guerra antes de terminar o mandato dele como presidente dos Estados Unidos. Mas a outra opção seria pressionar Israel e tentar trazê-los a algum tipo de bom senso. E muita gente, como você vê, o governo do Catar, o governo do Paquistão, todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo juntos, estão a favor de um novo acordo entre os Estados Unidos e o Irã. E como você vê a influência que eles podem ter nessa negociação? Ou de que forma poderiam convencer de algum jeito o próprio Donald Trump, que a gente sabe que é quem vai decidir no fim das contas? Temos 2 facções, de certa forma, disputando entre si, e o Donald Trump é quem vai decidir. Ele foi enganado pela facção israelense antes de a guerra começar. Foi por isso que ele foi a Israel, para entrar em guerra contra o Irã. E, na sua opinião, como o resultado dessa guerra pode mudar a visão dele? Eu acho que o presidente Trump voltou a adotar uma política externa realista, centrada nos interesses dos Estados Unidos. Porque, veja, a gente basicamente usou tudo o que tinha do ponto de vista militar convencional contra o Irã. E o regime continua de pé. A força militar e naval mais poderosa do mundo, a Marinha dos Estados Unidos, não conseguiu tirar o Irã do controle do estreito, mesmo depois de afundar todos os 11 navios de combate de superfície deles, alguns porta-drones de mais de 40 mil toneladas, algumas fragatas e pelo menos 1 ou mais submarinos e também algumas corvetas. E olha, a Marinha do Irã praticamente nem precisa daqueles milhares de barcos rápidos com mísseis do IRGC, que em geral pesam 30 toneladas ou menos. Eles quase não precisam disso para controlar o estreito, porque tem muitos sistemas de defesa costeira com mísseis antinavio,
91% ainda estão operacionais. Então isso mostra que as Forças Armadas dos Estados Unidos não são todo-poderosas. Os Estados Unidos não são, digamos, a grande superpotência do mundo. Como você mencionou, falou da China. Eu acho que a Rússia também, de certa forma, é militarmente mais poderosa. Com certeza, a Rússia não tem a capacidade de projetar poder pelo mundo como os Estados Unidos têm. Eu acho que a China tem, sim. Eles só escolheram não fazer isso, porque estão totalmente focados em retomar o controle de Taiwan num futuro bem próximo. E está claro que se a gente não consegue vencer uma guerra contra uma potência nuclear de segunda linha, como o Irã, não há a menor chance de derrotar a China no quintal deles, se eles resolverem agir contra Taiwan, seja com bloqueio, seja com uma invasão. Mas eu acho que não há muito que os nossos aliados do Golfo possam fazer para tentar nos empurrar na direção que o presidente Trump está seguindo. Eu acho que eles só precisam apoiar e endossar completamente o acordo de armistício. E, sabe, defender que as negociações e a diplomacia continuem indefinidamente. E a gente deveria tentar avançar para algo que, na minha opinião, seria um acordo com o Irã, em que, se eles aceitarem cumprir todos os termos do Tratado de Armas, e além disso, agirem rapidamente para diluir as 1.000 libras de urânio altamente enriquecido que possuem, os Estados Unidos se comprometeriam a suspender todas as sanções assim que isso fosse feito, e transformar esse acordo de 60 dias em um tratado de paz permanente. Porque eu realmente acho que ele tem todos os elementos necessários para tornar essa paz mais justa e duradoura. Olha, quando os israelenses falam sobre o objetivo deles, basicamente estão falando dos mísseis balísticos iranianos e do apoio do Irã aos chamados grupos aliados na região. E eles disseram que se o Donald Trump seguir com o memorando de entendimento, ele vai dar ao Irã uma grande vantagem na produção desses mísseis. Porque se as sanções forem suspensas, isso vai beneficiar muito o Irã a longo prazo. Agora, quando eles falam sobre os mísseis balísticos iranianos, isso não faz o menor sentido para mim. Como é que alguém pode imaginar que o Irã aceitaria negociar seus mísseis balísticos, que são justamente o principal meio, a principal ferramenta que eles têm para se defender de qualquer ataque ao território iraniano? Como isso funcionaria? Como você entende a forma de pensar dessas pessoas? Eles não vão fazer isso. E o presidente Trump foi esperto. Ele não incluiu o programa de mísseis balísticos deles como parte do Acordo Geral de Armistício. Basicamente, ele abriu mão da exigência de que o programa de mísseis fosse limitado de alguma forma. E isso mostra que o Irã tinha a maior parte das cartas na negociação e os Estados Unidos tinham muito poucas. Eles tinham a maior parte da vantagem. A gente tinha muito pouca. Ainda tínhamos alguma, porque continuamos com um dos maiores e mais poderosos exércitos do mundo, mas bem menos do que as pessoas imaginavam. E como o presidente Trump disse em uma das coletivas de imprensa, o Irã tinha 7.500 mísseis balísticos antes da guerra. A inteligência dos Estados Unidos avalia que eles agora têm cerca de 5.600 mísseis balísticos. É muita coisa. Quer dizer, eles usaram só de 14% a 15% dos mísseis balísticos que dispararam contra os Estados Unidos e Israel. E durante a guerra, os Estados Unidos e Israel conseguiram destruir mais ou menos de 15% a 16% desses mísseis. Então veja, o presidente Trump fez várias declarações absurdas, dizendo que destruímos 100% das capacidades militares do Irã, ou até 85%. Isso está bem longe da verdade. Essa foi uma das campanhas militares americanas mais ineficazes que já travamos. E o motivo é que em 2003, quando Bush invadiu o Iraque, o Irã entendeu o recado e achou que tentaríamos fazer a mesma coisa contra eles. E eles sabiam que qualquer campanha seria principalmente uma campanha aérea.
Então, nos últimos 23 anos, eles construíram muitas instalações subterrâneas, fábricas de mísseis, instalações de produção nuclear, bem fundo no subsolo, que não podem ser destruídas só com ataques aéreos convencionais. Então, na prática, a única forma que a gente teria de derrotar o Irã militarmente seria com um primeiro ataque nuclear. E embora o presidente Trump tenha feito alusão a isso, dizendo que ameaçou fazer isso 3 vezes, pelo que eu sei, eu acho que foi blefe. Ele nunca teve a intenção de realmente fazer isso. Então, ele acabou aceitando a realidade. E você deve ter visto que teve um especialista em linguagem corporal no YouTube que analisou como Trump reagiu em termos de linguagem corporal quando assinou o acordo. Normalmente, quando ele assina algo de que realmente gosta ou que acha bom, ele sorri, sabe? Ele levanta o acordo, mostra com orgulho. Dessa vez não. Ele estava meio com os ombros caídos para frente, parecia abatido. Até levantou o acordo, mas olha, nenhum sorriso. As pessoas estavam aplaudindo, elogiando e ele nada de sorriso. Normalmente, se ele achasse que aquilo era uma vitória, ele estaria sorrindo. Mas ele sabia que era uma derrota, e uma derrota humilhante. Mesmo assim, ele tem defendido o acordo. Tem defendido cada detalhe dele. Ele disse com razão que a alternativa seria uma depressão global. E também defendeu o direito do Irã à autodefesa. Defendeu o direito deles de construir mísseis. Ele disse que se todos os vizinhos do Irã têm mísseis balísticos, por que eles não poderiam ter também? Que eles têm o direito à autodefesa. O J.D. Vance disse a mesma coisa. Ele elogiou os líderes iranianos, sendo que 4 dias antes tinha dito que eles eram desonrados e terríveis. E agora está dizendo que são pessoas boas, fáceis de lidar, e que seria uma honra para ele conhecer o Ayatollah pessoalmente. Ele não quer fazer isso, mas se fizesse, seria uma grande honra, porque segundo ele, o povo iraniano e os líderes iranianos amam o próprio povo, basicamente. Então ele fez todas essas declarações. E esse é o tipo de coisa que a gente vê quando ele fala sobre líderes russos, chineses e norte-coreanos, quando sabe que não pode derrotá-los militarmente. Ele só faz comentários sobre líderes que têm armas nucleares ou que ele reconhece como adversários quase do mesmo nível, contra os quais os Estados Unidos não têm como impor a própria vontade. E isso, na verdade, é uma mudança bem positiva. De novo, eu sou um opositor do regime islamista do Irã. Eu adoraria ver esse regime derrubado. Mas, sendo realista, a gente precisa ter uma convivência pacífica com o Irã. Não há nada que possamos fazer a respeito. Temos que trabalhar com eles e tentar incentivar reformas internas. Mas no fim das contas, isso é um assunto do próprio Irã. Se o regime vai decidir fazer reformas democráticas internas ou não, é algo que simplesmente não temos como forçar. Então o que devemos fazer é cooperar com eles para buscar a paz mais segura, estável e duradoura possível no Oriente Médio. Um dos pontos que ele mencionou foi sobre a forma como Israel está agindo contra pessoas no Líbano, que basicamente é a mesma estratégia, a mesma tática usada em Gaza e na Cisjordânia. Você vai atrás de uma pessoa e destrói o bairro inteiro por causa de um único alvo. E ele disse isso, criticou Israel por essa postura. Disse que não é preciso matar tantos inocentes só porque querem atingir um dos comandantes do Hezbollah. Foi isso que ele comentou. E depois ontem, vimos o que Ben-Gvir publicou, algo inacreditável, a linguagem usada naquele post. Basicamente dizendo que para cada lágrima de uma mãe israelense, 1000 mães libanesas devem chorar. Que todo o Líbano deve queimar. E é esse o tipo de mentalidade que essas pessoas têm. Eu não sei quanto tempo vai levar para mudar esse comportamento. Ou talvez seja preciso que elas sejam tiradas do poder em Israel. Porque essas pessoas... Israel está ficando mais radical, David. Qual é a sua leitura do que está acontecendo? Declarações como a de ontem, do Ben-Gvir, a gente não via antes com tanta força. Agora eles estão vindo a público, publicando vídeos do que estão fazendo. Esse cara fica repetindo o tempo todo o que faz com aquelas pessoas.
com o Faletala, que foi lá para ajudar o povo de Gaza, e a forma como ele os tratou. E depois ele aparece dizendo que todo o Líbano tem que queimar o Oriente Médio inteiro. Ele diz que no Oriente Médio você não vence com respostas moderadas ou com contenção, que é preciso enlouquecer, destruir, esmagar o terror. Essa é a receita dele. A gente já viu qual foi o resultado em Gaza. E será que eles vão continuar agindo assim? Eu não vejo nem o pessoal ligado ao J.D. Vance, nem o pessoal do governo Trump apoiando esse tipo de comportamento. Sim, quer dizer, o J.D. Vance, em especial, foi bem enfático na oposição a essas declarações. Acho que o presidente Trump também criticou, talvez não de forma tão direta. Mas enfim, esse tipo de linguagem é simplesmente inaceitável. Veja, Israel é um agressor internacional. O Netanyahu chegou a se gabar de estar em guerra com, se não me engano, 7 países ou grupos por procuração. E obviamente em Gaza, eles destruíram 92% de todas as casas civis, transformaram 90% da população em refugiados. Mataram ou feriram 7,5% de toda a população do Líbano. Quer dizer, isso não chega a ser um holocausto, mas é comparável aos bombardeios dos Estados Unidos contra a Alemanha ou o Japão. Na verdade, em muitos aspectos, é até pior em proporção, porque, se não me engano, na Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente destruiu cerca de 20% das casas alemãs. E essa foi uma das campanhas de bombardeio mais graves da história. É simplesmente inimaginável que 92% das casas civis em Gaza tenham sido destruídas. O Ben-Gvir, sabe, ele se gabou de que praticamente todas as casas na parte sul do Líbano, ocupada por Israel, também foram destruídas. Então é assim que Israel enxerga a vitória. Você destrói as casas civis, basicamente apaga tudo, transforma em cinzas e faz o lugar parecer Hiroshima depois das bombas atômicas. E isso, no fim das contas, incentiva toda a população a deixar a área para que ela possa ser ocupada por cidadãos israelenses. Eu acho que esse é realmente o objetivo. Esse plano é pelo que eles chamam de Grande Israel. Sabe, o Netanyahu tem esse sonho maluco em que ele quer basicamente anexar Gaza, anexar a Cisjordânia, anexar o Sinai e até, veja só, partes da Jordânia, da Arábia Saudita e do Iraque, além do sul do Líbano e do sul da Síria. Quer dizer, não é tão extremo quanto Hitler, mas é a mesma ideia. Ele quer simplesmente anexar o território de todos os vizinhos. E o fato de os Estados Unidos continuarem apoiando um país que age de forma tão abertamente agressiva no cenário internacional, que cometeu genocídio contra muçulmanos, contra civis em Gaza e que mutilou crianças, isso é algo que o Reagan não tolerava. Foi por isso que ele foi tão duro com os líderes israelenses em 1982. E isso é simplesmente inaceitável. Sabe, os Estados Unidos, no melhor dos casos, Israel e o Irã são inimigos. Talvez os dois tenham matado mais ou menos o mesmo número de pessoas. Mas a questão é que o Irã fez isso em 47 anos, e eles não invadem os vizinhos. Eles não são um estado fora de controle. Não são os agressores, são os defensores. Então eles têm a vantagem moral, porque isso é uma guerra de independência, uma guerra de autodefesa, de autopreservação contra as conquistas imperialistas dos Estados Unidos e de Israel. E não pega bem para os Estados Unidos apoiarem regimes fora da lei, como o de Israel, que tentam invadir e matar dezenas de milhares de civis. Olhando para o que aconteceu na cúpula do G7 na Europa, você acha que eles convidaram o Brasil, os Emirados Árabes Unidos e o Egito para esse encontro? Esses 3 países fazem parte do BRICS. Qual é a sua leitura disso? Qual foi a principal pauta? O que passa pela cabeça dos países do G7? Por que eles precisam que esses países participem da cúpula do G7? Bom, o Brasil, claro, é uma potência em ascensão. A economia deles está crescendo muito rápido. Em pouco tempo vão estar entre as 7 maiores do mundo. Então faz todo sentido.
Quais eram os outros dois países mesmo? Emirados Árabes e Kent. Olha, os Emirados Árabes e o Egito estão bem longe do nível do G7. No máximo, o Egito talvez esteja no G20. Já os Emirados eu acho que nem chegam perto disso. Então eu realmente não entendo muito bem essa mentalidade. Mas o Brasil é uma potência em ascensão. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental são potências em declínio, pelo menos em termos da participação relativa na economia global. A maioria dos países, incluindo a China e a Rússia, está crescendo. A Rússia, por exemplo, é hoje a quarta maior economia do mundo, mas deve cair para a sexta posição. Então talvez esteja um pouco em declínio. Mas países como a Rússia e a Índia, quero dizer, a China, a Índia, a Indonésia, o Brasil e o México, esses são países que estão crescendo muito rápido em poder econômico, especialmente se comparados aos Estados Unidos e a outras nações. Então eu acho que isso faz muito sentido. E olha, eu não sou fã do Lula da Silva. Eu estava servindo uma missão da minha igreja em São Paulo, no Brasil, na época em que ele concorreu pela primeira vez. E tinha uma piada, a gente fazia uma piada, que dizia algo como pular o muro. Eu não vou dizer em português brasileiro porque meu sotaque está todo errado. Mas era isso. A ideia era que teriam que pular o muro porque o Lula ia erguer um muro em volta do Brasil, tipo o Muro de Berlim, que tinha caído naquele ano. Mas, de novo, do ponto de vista realista, não importa quem seja o líder do Brasil. A gente tem que trabalhar com essa pessoa. Temos que entender que o Brasil é essencialmente o hegemon regional da América do Sul. Então, como um país poderoso, mesmo que eles estejam alinhados com a Rússia, a China e o BRICS, a gente precisa trabalhar com eles e incluí-los em várias discussões diplomáticas para negociar o fim das guerras. E pelo que se sabe, o governo Trump tem sido bem aberto à ideia de incluir tropas brasileiras e indianas como aliadas, basicamente forças de paz, em qualquer acordo final entre a Rússia e a Ucrânia. Elas fariam patrulhas ali na região de Donbass e também em Zaporíjia e Kherson. Eu acho que essa é uma ótima ideia. É claro que a Rússia ficaria bem à vontade com tropas do BRICS, que são, no fim das contas, aliados dela, patrulhando uma zona desmilitarizada de 30 quilômetros. Então, sim, eu fico satisfeito em ver que o Brasil foi incluído na reunião do G7. Como você viu a reação dos europeus ao memorando de entendimento, aquele que o Donald Trump deveria assinar? Porque ele estava lá, depois assinou o MOU, mas a Europa foi atingida pela guerra na Ásia Ocidental. Eles tinham o gasoduto Nord Stream, o gás vindo da Rússia, e a guerra na Ucrânia acabou destruindo toda essa conexão. E agora a guerra no Oriente Médio está de novo pressionando muito a economia europeia. É como se fosse o segundo grande golpe na economia deles. Como você avalia a forma como a Europa reagiu ao acordo? Ou melhor, ao memorando de entendimento do Donald Trump? Não é exatamente um acordo, é um tipo de memorando de entendimento entre os Estados Unidos e o Irã. Olha, eu acho que o presidente Trump ficou obviamente muito irritado porque nenhum dos nossos 31 aliados da OTAN veio em nossa ajuda durante a guerra de agressão contra o Irã. E sinceramente, dá para entender, porque foi uma guerra ilegal. Eles não queriam ser vistos como cúmplices de uma guerra ilegal. Mas, mais do que isso, eles sabiam que se a Marinha dos Estados Unidos não conseguiu desalojar as ilhas controladas pelo Irã, não havia nada que eles pudessem fazer com suas marinhas, muito menores, para conseguir isso também. E não queriam correr o risco de ver seus navios de guerra sendo afundados por mísseis antinavio iranianos. Então, eu acho que todo mundo respirou aliviado quando Trump assinou aquele acordo temporário de armamentos. E a gente viu isso quando ele estava no Palácio de Versalhes, sentado ao lado do presidente francês Emmanuel Macron. E o Macron, bateu palmas, liderou os aplausos e gritou bravo.
Então esse é um acordo que claramente as economias europeias, com a gasolina, outros combustíveis e recursos, combustível de navios de passageiros, foram muito mais afetadas, talvez até mais do que os Estados Unidos. E como você mencionou, a reserva estratégica de petróleo dos Estados Unidos está no nível mais baixo desde 1982. A China tem cerca de 1,5 bilhão de barris na reserva, o que é, eu diria, pelo menos 4 vezes mais do que a nossa. Então eles estavam preparados para isso e, na verdade, preparados até para uma guerra com os Estados Unidos por causa de Taiwan. Eles vêm acumulando enormes quantidades de armas, matérias-primas e estoques de alimentos, num nível que a gente nunca tinha visto antes. E fazem isso porque acreditam que os Estados Unidos provavelmente vão defender Taiwan militarmente e querem estar prontos para isso. Mas isso acabou sendo útil para essa guerra, porque a longo prazo, eles não esperavam que o Trump fosse ingênuo o bastante para cair na armadilha do Netanyahu e entrar numa guerra desnecessária contra o Irã. Então, essa foi realmente a grande notícia. Eles estavam muito mais preparados para essa guerra do que os Estados Unidos. E foram os Estados Unidos, afinal, que começaram a guerra. Quando a gente fala sobre as mudanças em Israel, dá para ver a alternativa a Benjamin Netanyahu, por exemplo. Hoje, como sabemos, o movimento em Israel seria alguém como Naftali Bennett. E olhando o que ele diz, ele não é. Ele está tão próximo, a posição dele, o tipo de política dele, é praticamente a mesma do governo Netanyahu. Nenhuma diferença. Mas a diferença aparece na influência que Israel tem sobre os Estados Unidos. Eu acho que Netanyahu era, digamos assim, o mestre da manipulação nos Estados Unidos. Porque ele foi muito eficaz, teve muito sucesso por muitos e muitos anos, manipulando os dois partidos, republicanos e democratas, ao mesmo tempo, e conseguindo benefícios para Israel. Mas será que dá para ver o mesmo acontecendo com alguém como Naftali Bennett, que a gente sabe que tem políticas muito parecidas? Olha, eu acho que o Bennett não seria exatamente uma melhora em relação ao Netanyahu. O Lapid talvez sim, ele é mais de centro, talvez centro-esquerda. Quando a gente fala de outros líderes além do Netanyahu, os mais ao centro, como o Lapid, foram contra a guerra em Gaza, basicamente. Eles queriam que a guerra terminasse, porque reconheceram que o genocídio era real, e por isso foram uma voz de razão nesse ponto. Mas quando se trata da guerra com o Irã, e principalmente da guerra com o Hezbollah no Líbano, os opositores do Netanyahu estão ali do lado dele. Na verdade, chegaram a criticar o Netanyahu por aceitar qualquer tipo de cessar-fogo. Então é por isso que isso é tão problemático. Porque, sabe, não existe uma liderança clara de oposição que o Trump pudesse apoiar. As políticas dele são tão ruins quanto do ponto de vista dos Estados Unidos e têm a mesma chance de tentar, digamos, explodir o acordo de armistício. Eu não acho que o Irã vá romper o armistício lançando mísseis contra Israel, mas obviamente eles estão dispostos a voltar a fechar o estreito. Também estão dispostos a possivelmente suspender todas as negociações nucleares com os Estados Unidos. E claro, vão continuar fornecendo armas e equipamentos para o Hezbollah, para que eles continuem a guerra dentro do que conseguirem. E isso, sabe, sem a perda da Síria como um aliado do Irã, ficou muito mais difícil. Mas olha, eu acho que o maior poder de pressão do presidente Trump sobre o Netanyahu seria simplesmente apoiar um dos adversários dele. E talvez nem importe qual, sabe? Bastaria dizer algo como, olha, essa é sua última chance. Eu vou tornar isso público e vou apoiar seu oponente, a menos que você retire imediatamente todas as suas tropas do Líbano. Caso contrário, você vai acabar preso. Então, vamos pensar em como apresentar essa retirada de um jeito que te ajude a se reeleger, que te dê a força política para conseguir fazer isso. Mas eu acho que não tem como disfarçar isso, infelizmente, do ponto de vista do Netanyahu, a não ser como os Estados Unidos forçando e pressionando Israel a sair do Líbano.
E isso, sabe, acabaria expondo a guerra do Netanyahu contra o Irã como um grande fracasso, não só para os Estados Unidos, mas também para Israel. E realmente tem sido assim. Do ponto de vista militar, houve, claro, alguns sucessos operacionais limitados em reduzir a capacidade militar do Irã, algo entre 15% e 30%. Mas isso não é muito. E o Irã tem uma capacidade enorme de reconstruir seus estoques de mísseis. Eles provavelmente conseguiriam voltar aos níveis de antes da guerra, 100%, em 6 a 12 meses. E a gente não tem essa capacidade. Para nós vai levar uns 5 anos para reconstruir nossos estoques de mísseis até os níveis de antes da guerra. Muito obrigado, David, por estar com a gente hoje. É sempre um grande prazer. Obrigado, Nima. Sempre um prazer. E vamos torcer e rezar para que esse acordo de paz dure. Exatamente. A gente precisa disso. Todos nós precisamos disso. Obrigado. Valeu, Nima.